Nós estamos diante de Ti e nesse momento pedimos que o Espírito Santo de Deus venha de uma maneira tremenda e poderosa sobre as nossas vidas. E assim como temos orado para que Tu nos use, acima de tudo queremos ser cheios da graça do Senhor, do Espírito de Deus. Tu conheces a realidade de cada coração, de cada pessoa, Tu sabes o que vai no mais íntimo. E agora caiam por terra toda a barreira, todo o impedimento, toda a fortaleza, todo o sofisma, tudo que é aquilo que nos afaste de uma vida plena, de uma vida abundante na presença desse nosso Deus. É o que pedimos, crendo que Tu ouve e responde a nossa oração. Amém. Você pode assentar-se, por gentileza. É uma grande alegria tê-los conosco nesse culto de celebração ao Senhor. E dizer que o nosso desejo é que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Já estamos no último domingo do mês de janeiro, parece que foi ontem que entramos em 2015. E nesses dias estamos falando a respeito de como ter um grande ano. No primeiro final de semana falamos a respeito de que devemos investir o nosso tempo e não gastar o nosso tempo. Existe uma diferença muito grande entre você investir algo e você gastar alguma coisa. E o relógio não para. E isso é tão verdade que parece que eu falei isso semana passada e já fazem 4 semanas que falei a respeito disso. No segundo final de semana falamos a respeito que a nossa vida é uma vida de constante mudanças, de crise, e que nós precisamos ter uma predisposição a sabermos lidarmos com isso. Então falamos a respeito da nossa mente. Para que temos um grande ano, sejamos bem-sucedidos, precisamos que a nossa mente esteja fortalecida no Senhor. Semana passada falamos a respeito de como encontrarmos liberdade financeira. Porque falar em grande ano e você está debaixo do laço, debaixo de uma crise financeira, não é legal. A gente percebe que nos últimos dias os investidores no mundo, as pessoas metidas à economia, dizem que o Brasil vai ter um ano difícil de 2015. As projeções, as perspectivas não são boas. Mas eu garanto a você que você, como homem, como uma mulher de Deus, que seja fiel, coloque em prática, é aquilo que o Silvano acabou de falar. Existe uma realidade que Deus nos concede a sua graça, e no meio do caos, Ele faz com que as coisas funcionem diferente para aqueles que creem. Mas não é uma fé cega, uma fé burra, é uma fé que coloca em prática. Então, se você quer saber alguma coisa em relação à liberdade financeira, você não esteve no culto da semana passada, visite o nosso canal no YouTube e você vai poder ouvir todas essas mensagens. E hoje eu gostaria de encerrar essa série falando que para que termos um grande ano, eu e você precisamos ter consciência de que Deus nos deu um talento. Deus nos deu dons, habilidades, e quando nós os usamos, quando a desenvolvemos, isso nos traz realização. É como se você tivesse na sua casa um carro e você transformasse o seu carro em uma floreira. Esses dias eu vi uma brincadeira, uma piadinha no YouTube, que a churrasqueira do indivíduo era um carro, um Fusca. Então abria o capô do Fusca e fazia uma churrasqueira. Se a gente fosse perguntar para um carro, se um carro pudesse responder, dizer assim, você gostaria de ser uma churrasqueira? Ele dizia, não, porque eu fui feito para a estrada, eu fui feito para as viagens, eu fui feito para sentir o vento no rosto, nos para-brisa. A mesma coisa somos nós. Deus nos fez e deu a cada um de nós um talento, um dom, uma habilidade para que nós o usemos de forma que Deus seja glorificado. E só teremos uma vida plena, uma vida realizada, quando isso se tornar realidade nas nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu quero ler com vocês um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso 14. Jesus conta uma parábola, uma história, para ilustrar uma verdade espiritual. Jesus era muito sábio, e quase sempre ele usava algo que o povo entendia para transmitir uma metáfora, uma história do dia comum para ilustrar uma verdade espiritual. E aqui ele conta uma parábola e diz assim, a partir do verso 14:
E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Conta uma história de um marido, pai de 2 crianças, que trabalhava bastante, era um empresário, e normalmente ele chegava em casa um tanto quanto estressado. E quando a sua esposa ou seus filhos falavam qualquer coisa, ele estava mal-humorado. E ele achava tudo muito pesado, tudo muito enfadonho, achava que, por exemplo, assim, ele estava sobrecarregado para manter o estilo de vida que a família levava. E certo dia ele volta para casa, depois de um dia difícil, um dia atribulado, e quando ele está entrando em casa, ele já percebe que ao abrir o portão da garagem do pátio, que tem uma coisa errada. Os seus 2 crianças estão brincando no pátio com uma mangueira de água, fazendo a maior bagunça. Já estava um barro na frente da casa e as crianças ainda estavam de pijama, isso de tardezinha, toda suja, toda bagunçada. Ele disse: o que está acontecendo? Quando a porta da garagem se abriu e ele entrou, o carro estava tudo esparramado. Ele saiu pela garagem, entrou pela cozinha. Quando entrou na cozinha, a louça da comida em cima da pia, comida caída no chão, sucrilhos derramados, a porta da geladeira aberta, um caos total. Ele disse: meu Deus, o que está acontecendo nessa casa? E quando ele sai da cozinha, ele escuta a televisão ligada no mais alto som, desenhos animados, e ele chega na sala, a TV está ligada sozinha porque as crianças estão na rua, a sala toda bagunçada, as almofadas, os livros, os vasos caídos, um horror, um caos. E ele diz: o que houve nessa casa? O que está acontecendo? E ele sobe as escadas e vai rumo ao quarto, e quando ele passa na frente da porta do banheiro, o banheiro está aberto e o banheiro está Você sabe quando escova os dentes assim, aquela pasta fica na pia tudo branco, a torneira pingando, um caos generalizado. E ele diz: mas o que é isso? E ele entra no quarto. A sua esposa está deitada na cama, ainda de pijama, sorrindo para ele, e diz: oi, meu bem, como foi o seu dia? E ele todo confuso diz assim: o que está acontecendo aqui, meu bem? O que está acontecendo nessa casa? E ela olha para ele e diz assim: você sabe, todos os dias quando você chega em casa e nós perguntamos para você como foi, e você diz que está estressado, você está irritado, e você olha para mim e diz assim:
O que você faz o dia todo em casa? Hoje eu não fiz nada. Simplesmente fiz o que você sempre achou que eu não fazia nada. Não fiz nada, não saí dessa cama. Por isso as coisas estão do jeito que estão. Quando você chegou hoje nessa reunião, tinha alguém que já tinha aberto o portão para você entrar? Tinha alguém controlando aonde você colocar o seu carro para que o seu carro estivesse num bom local? O ar-condicionado tinha sido ligado 2 horas antes para que esse ambiente estivesse mais fresquinho. Você encontrou alguém na porta, sorridente, que lhe entregou o informativo que foi feito durante a semana? Você ouviu um louvor que essas pessoas chegaram 2 horas antes para ensaiar? Hoje eram 8 horas da manhã, 8h30 da manhã, eles estavam ensaiando. Você viu uma mídia que o pessoal teve que se reunir durante a semana, escrever as letras das músicas e colocar para você? Você deixou a sua criança num lugar ali onde existe alguém que lhe entregou um crachá e está cuidando da sua criança, ministrando na vida da sua criança? As cadeiras que você encontrou estavam limpas, colocadas no mesmo lugar. Tudo isso aconteceu. Um monte de coisas estão acontecendo porque existem pessoas que dispõem dos seus dons e dos seus talentos, dispõem de suas habilidades para que nós possamos ter essa reunião. Às vezes a gente, vamos dizer assim, vem, a gente senta, a gente participa, mas a gente não percebe o grande envolvimento que existe. Por isso eu digo a você que nós precisamos rever a nossa vida, a maneira como eu e você estamos valorizando a verdade sobre aquilo que Deus tem nos dado, os nossos dons e os nossos talentos. Nessa parábola, Jesus usa uma história de um homem que deixou uma grande soma de dinheiro. Talento naquela época não era o sentido que temos hoje, de uma habilidade, de um dom, mas era uma medida de dinheiro, de ouro. Era muito dinheiro, e ele deu para um 5 sacos de ouro, para outro ele deu 2 e para um ele deu 1. E ele foi fazer uma viagem e disse: vocês administrem isso e eu vou voltar. E Jesus deu a uns mais do que a outros, demonstrando que cada um de nós recebeu pelo menos um dom, uma habilidade de Deus, para desenvolvermos, para usá-la, para granjear, para investir, para fazer com que aquilo se multiplique. Às vezes, nós na nossa vida olhamos para outras pessoas e dizemos: poxa vida, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de fazer assim, eu gostaria de cantar, eu gostaria de tocar, eu gostaria de ter essa prática, essa habilidade de falar em público, essa facilidade de desenvolver um raciocínio lógico, ter essa habilidade. Sempre nós estamos projetando o desejo de vermos o que os outros têm e olhamos para nós e às vezes achamos que não temos condição. Mas Deus está dizendo a mim e a você que Ele deu pelo menos um dom, um talento para cada um de nós, para que venhamos usá-los para ajudar a outras pessoas, para servirmos a Deus ajudando outras pessoas. Isso precisa estar bem consciente no meu e no seu coração. Porque nós poderíamos estar muito além como igreja, poderíamos estar alcançando muito mais pessoas se cada um de nós que aqui tivéssemos essa consciência de que precisamos usar o que nós temos recebido de Deus para a honra do seu nome. Então eu desafio você nesse ano, para que você tenha um grande ano, você deliberadamente se coloque à disposição de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos ter algumas características, nós precisamos desenvolver alguns hábitos. E o primeiro é sermos ensináveis, termos um espírito dócil. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 1, verso 5: se o sábio lhe deres ouvido, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação. A Bíblia está dizendo que até mesmo o sábio, se ele tiver um espírito ensinável, se ele tiver um espírito dócil, ele vai aumentar a sua sabedoria, ele vai crescer no seu conhecimento. Então a primeira coisa que nós precisamos ter para sermos um instrumento de Deus é termos um espírito dócil, uma atitude de abertura, uma atitude de querermos aprender mais.
todos nós que aqui estamos, precisamos ter essa predisposição para aprendermos mais. Um espírito dócil. Não sei se você já assistiu alguns videozinhos no YouTube de crianças e animais. E às vezes a gente percebe uma criança, um nenezinho, junto com um Rottweiler, um cão Rottweiler, de um Pitbull. A gente diz, meu Deus, será que eu deixaria o meu filho com a minha criança com aquele animal? Mas como aquele animal foi criado junto com a família, ele tem um espírito dócil. E às vezes a criança está pegando na língua do cachorro, está puxando a orelha do cachorro, o cachorro coloca aquela pata em cima da criança. Se o cachorro quisesse dar uma mordida, estraçalhava a criança, mas aquele cachorro tem um espírito dócil. Sempre que falo em espírito dócil, eu me lembro de um cavalo domado. Um cavalo selvagem, ele tem aquela força, aquela violência, vamos dizer assim, ele tem aquela vitalidade. Agora um cavalo domado continua tendo essa mesma força, essa mesma condições, potencial, mas só que agora ele é dócil, ele foi domado. É isso que Deus está dizendo a mim e a você, que o primeiro passo para que eu e você usemos o nosso talento é termos a disponibilidade, a disposição de sermos ensináveis. Porque a grande verdade é que eu e você somos turrões. Nós achamos que sabemos o que é melhor, nós temos o nosso jeito de fazer, nós não estamos dispostos a ouvir as pessoas, nos submetermos às pessoas. Isso é tão interessante, que dia desses alguém me falou assim, mas aqui na igreja a gente é voluntário. E eu perguntei, claro, é voluntário, mas o que é voluntário para você? Voluntário para você é você fazer o que você quer. Voluntário é você fazer o que você quer, do jeito que você quer, na hora que você quer, quando dá na sua telha. Não é isso que Deus diz para mim e para você. Isso é falta de um espírito dócil. Isso é falta de você ser uma pessoa tratável, ensinável. Você simplesmente não está se deixando ser ensinado. É isso que a Bíblia diz, Deus quer nos usar, mas nós precisamos ter a disposição de nos colocarmos para aprender, a sermos tratáveis, ensináveis, um espírito dócil. A segunda coisa que Deus quer que eu e você aprendamos é estarmos disponíveis. Vejam o que a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 6, o verso 8. Depois disso, ouviu o Senhor perguntar, há alguém que eu possa enviar? Quem irá por nós? Eu vou, respondeu Isaías, envia-me a mim. Gente, Isaías, no ano da morte do rei Urias, teve uma visão de Deus assentado no seu alto e sublime trono, e Deus então ali se revela a Isaías de uma maneira toda especial, e depois ele faz uma pergunta, que acabamos de ler. E Isaías prontamente diz, eu estou aqui, eu vou. Deus está querendo que eu e você tenhamos esse espírito de disponibilidade. Uma pesquisa foi feita em muitas pessoas para saber por que elas não se envolviam na igreja, não se envolviam no ministério, por que elas não serviam. E a razão número 1 é porque elas dizem assim, ninguém me procurou, ninguém me convidou, ninguém veio atrás de mim, ninguém quer... Gente, nós precisamos de estar ouvindo as realidades, as necessidades e nos disponibilizarmos. É isso que Deus está dizendo. Mas o grande problema meu e seu, nossa dificuldade é que nós não estamos disponíveis. Por que nós não estamos disponíveis? Muitas vezes é porque nós estamos levando uma vida corrida demais, rápida demais, ocupada demais, e por isso não temos tempo para nada. Meu Deus do céu, eu tenho que estar num grupo de louvor da igreja e ter que vir 8h30 da manhã no domingo? Por favor. Eu tenho que perder o meu domingo todo, eu tenho que chegar aqui 7 horas, 6h30 para abrir o portão no estacionamento e cuidar para as pessoas botar. Meu Deus, eu não tenho tempo para isso. Nós temos dificuldade de estarmos disponíveis porque estamos muitas vezes com a nossa vida muito cheia de ocupação. E quando não estamos ocupados, nós gostamos de manter as nossas opções em aberto.
Eu até não tenho nada para fazer, mas eu não vou assumir compromisso nenhum, porque de repente aparece alguma coisa boa para mim fazer. Então muitas vezes nós não estamos disponíveis, nem é porque temos o que fazer, é porque talvez apareça alguma coisa para fazer e daí eu vou fazer. E assim a vida da gente vai passando, os anos vão passando e você nunca se dispõe, você nunca está disponível para Deus, para o projeto de Deus, para o propósito de Deus para a sua vida. Você nunca se torna um professor, você nunca se torna um mestre, você nunca se torna um líder de grupo, um discipulador. Por quê? Porque você não está disponível. Você nunca se envolve porque você não quer assumir um compromisso. Isaías tinha uma mentalidade correta, Isaías tinha a mentalidade certa, Isaías tinha um espírito que tinha disponibilidade. Ele ouviu Deus dizendo: quem vai ir por nós? E ele disse: eu estou aqui. Usa-me a mim. Todos nós temos os nossos momentos que a gente diz assim: hoje eu não estou afim de fazer nada, hoje eu vou ficar em casa, hoje se a minha mulher pedir para cortar grama, hoje se a minha mulher pedir para arrumar a goteira lá, eu não vou fazer nada, hoje eu não estou para ninguém, hoje eu vou botar uma bermuda, pegar um pote de pipoca, ou um refrigerante, vou sentar na frente da televisão e vou ficar só matando tempo. Não atendo o telefone, não quero saber de nada. E você decide fazer isso e você está sentado lá na frente da sua televisão e a sua esposa não aguenta, porque a mulher não aguenta ver o homem parado. Daí ela sai de casa para não se irritar. E o seu celular toca uma vez, você diz: não, hoje eu disse que não ia atender ninguém. Ele toca 2, ele toca 3, ele toca 4, daqui a pouco você diz: e daí você resolve olhar e você diz: mas é o meu amigo. E você diz: o que será que o fulano quer comigo? Se fosse o pastor da igreja, talvez, se fosse o líder do ministério, se fosse o líder da diaconia, se fosse eu disse assim: ixi, não vou atender. Mas é um amigão seu do peito. Mas você disse para você mesmo: não importa o que ele vai me dizer, hoje ninguém me tira da sala. Daí você atende o telefone e ele diz: fulano, o que tu está fazendo? Ele diz: não, hoje eu não estou para nada, não estou para ninguém, hoje eu tirei o dia para estar indisponível. Diz ele: você não sabe da maior. Ganhei 2 ingressos para assistir o Inter contra o Shakhtar. Né? Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Camarote VIP. Vamos? Daí você se lembra que você está indisponível, que você disse que nada ia tirar você da frente e você é o colorado. Você olha para ele e diz assim: tchê, dá 10 minutos que eu estou chegando aí. Por que daí você tem tempo? Porque daí você está disponível. Se fosse alguém ligando: meu irmão, nós estamos aqui na igreja e estamos precisando, ou talvez vamos fazer uma visita, ou você diz: hoje. Porque normalmente nós estamos disponíveis para as coisas que a gente gosta de fazer. Nós estamos disponíveis para aquilo que vai de encontro aos nossos interesses. Isso está na nossa natureza humana. Isso está enraizado em nós. Você percebe isso na Bíblia, na vida de Moisés. Moisés estava lá vivendo a sua vida, cuidando de cabra, de ovelha, e Deus diz: Moisés, eu preciso de você para libertar o meu povo do Egito. Ele disse: não, que é isso? Estava no meio de um deserto, sem compromisso, a não ser umas cabras ali. Ele achou melhor cuidar de cabra do que libertar o povo. Quando Deus chegou ao profeta Abacuque e disse: Abacuque, eu tenho uma missão para você. Ele olhou para Deus e disse: por que eu? Quando Deus disse para Jonas: Jonas, eu quero que você vá a Nínive. Ele disse: e pegou um barco para a Espanha. Aqui que eu vou para Nínive. Por que eu e você temos essa tendência? Porque isso faz parte da nossa natureza. Por isso nós precisamos ter esse espírito de disponibilidade, porque do contrário, nós vamos estar sempre correndo e sempre arranjando uma boa desculpa, um bom pretexto para não estarmos disponíveis. E até quando a gente está disponível, a gente diz: mas se eu assumir um compromisso, e se pintar alguma coisa legal para fazer? Então é melhor eu não assumir compromisso nenhum, eu não me envolver com nada. Então nós já estamos constantemente
mantendo as nossas opções em abertos, que pode surgir alguma coisa melhor que eu goste. Mas precisamos aprender com Isaías a termos esse espírito de disponibilidade, e dizermos: eu vou, eu faço, eis-me aqui, usa-me a mim. E quando eu e você descobrirmos essa realidade, vivenciarmos essa realidade, a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que quando você tem um espírito disponível a Deus, você se doa a Deus, Deus age na sua vida de tal maneira que você começa a usufruir aquilo que é boa, perfeita e vontade de Deus, agradável vontade de Deus, porque a sua vontade começa a se tornar parecida, igual à vontade de Deus. Então Deus está dizendo: você quer ter um grande ano, você quer ser um homem, uma mulher usada por Deus, você precisa ser ensinável, um espírito dócil, aberto, você precisa estar disponível e, acima de tudo, você precisa ser amável. A Bíblia diz em Romanos 12, o verso 10: dediquem-se uns aos outros em amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si mesmos. Gente, quando eu e você não temos amor no coração, quando eu e você não estamos cheios de amor, de compaixão, a nossa tendência é olharmos somente para nós mesmos. Essa é a verdade. Enquanto eu não estiver cheio de amor, de compaixão no meu coração, eu só vou colocar em primeiro lugar as minhas necessidades, os meus desejos, a minha vontade. Por isso que a Bíblia diz: ame ao próximo como a si mesmo. Você é especialista em se amar. Nós somos especialistas em se amar. Por isso que esse versículo está na Bíblia, porque a maioria de nós não tem problema nenhum para se amar. Eu me amo, eu cuido de mim. Quem de vocês se judia, quem de vocês se prejudica só se tiver um problema mental, só se tiver ruim da cabeça? Do contrário, a gente se cuida e se cuida muito bem. Por isso que Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos usar essa mesma predisposição de nos cuidarmos, para ministrarmos na vida de outras pessoas. Para que isso aconteça, nós precisamos ser amáveis. Existem duas palavras na Bíblia, no Novo Testamento, que são usadas predominantemente ou em maior intensidade quando se trata de servos. Uma que tem a conotação de escravo. A Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo. Paulo muitas vezes endereça sua carta dizendo: Paulo, servo de Deus, servo de Cristo. Essa palavra servo, no original, era escravo. Então Paulo estava falando de uma linguagem que eles entendiam, porque naquela época a escravidão era uma realidade. Então, quando ele enfatiza isso, ele está enfatizando principalmente o relacionamento. Todo mundo sabia quem era um senhor e quem era um escravo. Você sabe quem é um senhor, você sabe quem é um escravo, mesmo que a gente não tenha escravo. Mas de ler, de saber, de ver na televisão, a gente sabe o que é um escravo e o que é um senhor. Que um senhor está acima e um escravo está abaixo. Isso é uma questão de relacionamento. Esse contexto todos nós entendemos. Então a gente dizer para Jesus: Jesus, Tu és o meu Senhor. Nós cantamos: Deus, Tu és o Senhor da minha vida. Eu sou Teu, eu sou um servo Teu. Acabamos de cantar: usa-me, Deus, eu sou Teu servo. Olharmos para Deus nesse sentido é muito fácil. Mas existe uma outra palavra que ela traz muito mais o significado não do relacionamento, mas sim da ação, da atividade. Ela significa que o servo é aquele que faz, aquele que realiza. Não tem tanto a ver com o status, com o relacionamento, mas sim com a atividade, com o que ele faz, o seu servir, o seu envolver-se. Então Deus está dizendo a mim e a você que nós precisamos ter esse espírito amável, porque nós fomos incumbidos não de termos um título, não de colocarmos um crachá no peito, não de termos uma ocupação, mas de servirmos. Tem gente que acha que se pendurar um crachá no peito está bom.
Tem gente que acha que se ganhar um título tá bom. Não, gente. Deus está dizendo, no texto de Romanos que lemos, que nós precisamos dar preferência aos outros. Você sabe o que é dar preferência? É você deixar com que o outro esteja na sua frente. Preferência em honra. Essa palavra honra, nesse sentido aqui, tem uma imagem, uma conotação de você olhar para uma pessoa e considerá-la superior, mais valorosa do que você. É como se cada um de nós tivéssemos uma etiqueta com o preço da nossa vida. Aquilo que é o nosso preço, cada um, e você olhasse para as pessoas e sempre visse nelas um preço acima do seu. Eu não sei como você lida com coisas caras, mas quando você compra uma camisa cara, dia desses eu comprei uma camisa numa promoção com a minha esposa, e a camisa até disse, legal, preço bom, barato, botei, fiquei legal. Tá certo que tudo cai muito bem no cara, quando o cara... Eu disse, e por esse preço levei até 2. A primeira lavada, eu fui botar, apareceu a barriguinha. E eu fui obrigado a dar a camisa para o meu filho. Mas, uma coisa baratinha. Agora, se essa camisa tivesse custado R$550, R$700, sei eu quanto é que vale uma camisa de grife aí, eu tenho certeza que eu não botaria na máquina. Eu diria para minha esposa assim, não, pega o colarinho, lava com a mão direitinho, porque eu paguei 500 pila pela senhora, tia. E essa eu não dou para o meu filho. Essa tem que cuidar. Quando a gente trata com algo que é valioso, a gente trata de uma forma diferente. Não é assim? Você, quando compra uma coisa cara, você não deixa de qualquer jeito, porque aquilo tem um preço mais elevado. Deus está dizendo que nós precisamos olhar para as pessoas e olhá-las para elas como se elas tivessem um preço mais elevado do que a gente. Nós precisamos ter essa predisposição de sermos amáveis, olharmos para as pessoas com essa disposição de termos um coração fraterno, amigável. Mas por que isso não acontece? Porque a amabilidade não é natural para nós. Nós não somos amáveis por natureza. A amabilidade não é uma coisa que faz parte da nossa vida normal. O nosso coração tende a olhar para as pessoas como se ela fosse de segunda categoria. Nós sempre queremos estar na frente, nós sempre achamos que valemos mais. E muitas vezes nós olhamos para eles como se eles não moram no mesmo bairro que eu, não têm o mesmo status que eu, não são como eu, então estão abaixo de mim. Muitas vezes o nosso coração está tão estressado, está tão ocupado, correndo tanto, que a gente se move para um lado que a gente não nota que as pessoas são pessoas. E a gente as machuca, a gente as fere, a gente as desonra. Dia desses conversei com uma pessoa que disse para mim que, pastor, eu estou me sentindo na igreja um estranho fora do ninho, eu me sinto que as pessoas simplesmente não me enxergam. E existem muitas pessoas que estão vivendo assim, elas simplesmente não têm um coração amável. Muitas vezes nosso coração é um coração que ele é amável até certo ponto. Nós nos abrimos, nós somos amáveis, mas qualquer coisa que acontecer do contrário, nós já sentamos as patas. Eu estava tentando ser amável, mas você reagiu, eu. É como aquele casal que vai no jantar, num restaurante fino, e o homem está todo sensível, todo amável, quer ter uma noite maravilhosa com a sua esposa. E ele está se controlando, porque ele não quer brigar, não quer gritar, não quer xingar. Ele quer ter uma noite amabilíssima. E daí ele faz o pedido. Primeiro o garçom começa a demorar para vir. E ele levanta a mão. É nada do garçom. Ele quer não perder a casa. E ele está sorrindo. Depois de um tempinho o garçom chega, ele faz o seu pedido. Só que o pedido começa a demorar para vir. E a amabilidade dele está começando a vazar. E quando o garçom vem com o pedido dele, o pedido está errado. Daí ele disse assim, não.
Eu estava tentando ser amável, mas tu me provocou, isso não vai ficar assim. Às vezes nós estamos agindo assim. Eu até vou estar na recepção, na porta, eu vou ser amável, eu vou sorrir para todos os irmãos, mas aquela irmã que passou aqui e fez que não me viu, o que essa sirigaita está pensando? Eu até vou ajudar a estacionar lá no carro, mas aquele irmão que eu pedi, vem um pouquinho mais para trás, ele não me ouviu e eu já vou arranhar o carro dele, que eu estou sendo amável, e assim, infeliz. O nosso coração tem uma tendência de que a gente é amável até o ponto que são amáveis com a gente. Se alguma coisa sair fora, eu dou-lhe com os 2 pés, porque eu não sou cavalo do diabo. Muitas vezes nós não conseguimos ser amável porque o nosso coração está drenado espiritualmente, está seco espiritualmente. E, gente, nós não conseguimos ser amáveis se Deus não agir no nosso coração. Eu e você somos egoístas. Eu e você temos uma tendência de buscar os nossos interesses sempre. E se Deus não estiver constantemente renovando o nosso coração, a nossa presença, eu e você não vamos nos importar com outras pessoas. Não vamos nos doar com outras pessoas. Queremos que todos se doem por nós. Mas nós não nos doamos por ninguém. Muitos estão tendo um coração que não é amável porque estão feridos, machucados, porque um dia lá atrás foram amáveis e se machucaram, foram feridos, abusados, traídos, feridos, e hoje ainda mantém o seu coração machucado. Mas Deus nos diz, eu quero que você seja um instrumento das minhas mãos, por isso eu tenho te dado um dom, um talento, e você precisa ser ensinável, estar disponível, ser amável. Tiago capítulo 1, verso 3 e o verso 4 diz, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nós precisamos, além de ser ensináveis, tratáveis, estarmos disponíveis, nós precisamos ser moldáveis, deixar Deus trabalhar conosco. Alguém já disse que pessoas e elástico têm a mesma característica, a mesma semelhança, que para serem eficientes elas precisam ser esticados e distendidos. Deus está dizendo a mim e a você que para sermos eficazes no realizar o projeto de Deus para a nossa vida, nós vamos enfrentar situações em que nós vamos ser esticados. Nós vamos ser estendidos, vamos ser levados a sofrer pressões. Por quê? Porque Deus está interessado no meu caráter, no seu caráter. E Ele vai usar as situações para que eu e você tenhamos o caráter construído, para podermos ser melhor usados por Ele. Nós só vamos ser usados por Deus quando o nosso caráter estiver sendo formado, trabalhado. É isso que Deus quer. Por isso Deus diz que nós precisamos aprender a ser tratáveis, precisamos ser moldáveis. Deus vai trabalhar na nossa vida. E se você já serviu em algum lugar, você já se dispôs a tratar com pessoas, se você já se resolveu glorificar a Deus através da sua vida, você sabe do que eu estou falando, porque você vai ser esticado, você vai ser estendido, você vai sofrer pressão, mas isso é porque Deus quer trabalhar na nossa vida. Quando eu comecei o meu ministério, quando Deus começou a trabalhar na minha vida, eu me envolvi, eu aprendi que Deus estava querendo trabalhar comigo. E Deus trabalhou no meu caráter porque eu precisava aprender a resistir, a desenvolver características, qualidades. Mas a tendência nossa é desistir, desanimar e dizer, não, eu não estou aí para me incomodar. Deus, através de Tiago, está dizendo assim, persevere, não desista prematuramente, a fé sua vai ser fortalecida à maneira que você não desiste prematuramente, você se deixa trabalhar. Deus está preocupado com o nosso caráter, com a nossa vida. Existem vários tipos de lâmpadas. Existem lâmpadas de pequenas potências, lâmpadas de grande potência. Ali no estacionamento nós temos algumas lâmpadas de vapor metálico, que tem uma grande potência, não dá para botar aqui dentro que a gente não ia conseguir nem se enxergar. Existem lâmpadas de pequenas potências e de grandes potências. Assim como Deus nos fez com capacidades diferentes.
Nós não somos iguais. Nós somos iguais na maneira como Deus nos ama. Deus ama todos nós da mesma forma, Deus não tem preferidos. Mas Deus deu a cada um de nós alguma capacidade, alguns talentos, e nisso nós somos diferentes. Às vezes nós nos dizemos, Deus, eu sou uma lâmpadazinha de 1 watt, 5 watts. E eu olho lá para o fulano, aquele cabra lá, parece uma lâmpada de 1000 watts, aquele cara tem uma potência, e a gente até pede perdão, porque eu sou apenas uma lâmpada de 1 watt. Mas eu quero que você entenda que não tem nada a ver. É tudo a respeito do seu potencial em Deus. Se Deus te fez como uma lâmpada de 1 watt, de 5 watts, 7 watts, o que Ele quer é que você brilhe nessa intensidade. Ele nunca vai comparar você com uma lâmpada de 1000 watts, porque cada uma tem o seu papel. Lá no seu carro, você tem uma lâmpadazinha no painel do seu carro, que ela indica se o seu carro tem óleo ou se não tem óleo. Hoje tem alguns painéis que são eletrônicos, mas mesmo assim lá dentro tem um LED em algum lugar lá. Mas aquela lâmpadazinha talvez dissesse, mas que sou eu comparado com um farol de neblina que tem lá, um farol de não sei o quê, 75 watts de potência, clareia toda a estrada, eu sou uma lâmpadazinha de 1 watt só. Quer saber? Eu não vou fazer nada. E o cabra não vai perceber que o seu carro está sem óleo e vai fundir o motor. Então a grande realidade é que Deus está dizendo a mim e a você, que às vezes nós olhamos para outras pessoas e achamos, mas eu não consigo ter essa facilidade que ele tem de falar em público. Eu não consigo cantar como ele toca, eu não tenho essa sabedoria que ele tem em relação a essas coisas, eu não tenho essa habilidade, eu não sei, mas não importa. Você recebeu de Deus algo, pelo menos um dom, um talento, que você precisa brilhar na intensidade daquilo que Deus te deu. É isso que Ele quer que você faça. Deus quer te usar, Ele quer que você sirva. Deus ama todos da mesma maneira, mas Ele deu a cada um de nós indistintamente uma capacidade, um dom, e Ele quer que nós o sirvamos com isso. Essa é a verdade. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, pelo que sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte, diz Paulo. Paulo dizia, eu entendo que às vezes eu estou fraco, e às vezes eu até penso, Deus não pode me usar, mas Deus diz, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então nós precisamos ter essa percepção de que Deus está trabalhando na nossa vida. Talvez no ano passado você teve uma experiência na sua vida, na sua família, nos seus relacionamentos, algo que não saiu como você planejava. Na sua vida, uma questão de enfermidade, de saúde, talvez uma questão financeira, uma dificuldade que você enfrentou. Tudo isso são ferramentas que Deus nos dá para ministrarmos na vida de outra pessoa. Porque você vai ter empatia, você vai se identificar com essa pessoa, porque você viveu o que ela está vivendo hoje. Então você pode brilhar, você pode lidar, você pode transformar a sua experiência numa ação de Deus na vida de outra pessoa. Deus quer que eu e você sejamos moldáveis, que nos deixamos ser tratados por Deus, porque não existe nada quebrado que não seja nas mãos de Deus uma ferramenta para edificação. A quinta coisa, Tiago nos diz, 4 verso 17, quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós não podemos ser negociáveis, nós não podemos ter um espírito de omissão. A palavra negociável significa quando você está disposto a organizar uma discussão, onde você coloca os termos de um acordo. Quando você lida com situações onde vai haver um contrato, um negócio com outra pessoa. Por que eu coloquei que nós não devemos ser negociáveis, não devemos ter essa predisposição? Eu gostaria que você imaginasse uma situação hipotética. Deus está na sua casa. E você convida Deus, eu queria ter uma conversa séria contigo, senta aí. Deus se senta na mesa, você de um lado da mesa e Deus do outro.
E você olha para Deus e diz assim: Deus, é o seguinte, eu quero colocar uma coisa bem clara para você. Eu trabalho 60 horas por semana. Na verdade, Deus, eu sou viciado em trabalho. E eu gosto disso. Então, a minha semana é dessa forma. E quando eu chego em casa, tem as crianças. E eu gosto de passar um tempo com os meus filhos. E eu gosto de jogar futebol com os meus filhos. Eu gosto de levar os meus filhos na escolinha. E nos finais de semana, Deus, eu quero dizer para ti que eu tenho que descansar um pouco a cabeça. Então eu tenho o meu hobby. Eu tenho o meu lazer. Então eu quero dizer para ti que o que eu posso oferecer para você, Deus, é o seguinte. Eu vou te oferecer 1 hora a cada 2 meses no ano bissexto. É pegar ou largar. É isso que eu tenho para fazer. Você ri. Mas você não está negociando com Deus? Será que eu e você não estamos negociando com Deus? Será que nós não estamos dizendo assim, Deus, quando eu me aposentar, quando as crianças crescer, quando isso mudar, quando isso acontecer, quando eu tiver assim, quando tiver assim, quando... Eu quero dizer para você que não é negociável. Infelizmente, eu até gostaria que fosse, mas não é. Deus está dizendo a mim e a você que Ele nos deu pelo menos um dom. E não tem negociar com isso. Você recebeu, você tem que desenvolvê-lo. É isso que Deus está dizendo. Tiago está dizendo, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você tem consciência de que Deus lhe deu algo para fazer, e se você não faz, você está pecando. Pecado. Nós temos uma tendência de pensarmos pecado com escolhas ruins, a gente cometer alguma coisa ruim, mentir, matar, roubar, adulterar. Mas a gente tem dificuldade de entender pecado como omissão. Nós temos dificuldade de ver como, se eu fizer corpo mole, se eu não usar os meus talentos, se eu não fizer nada, se eu só participar, se eu só assistir, se eu só entrar por aqui, sentar e voltar, e ainda dizer, hoje a cadeira estava suja, o estacionamento não está legal, a gente ficar irritado, aborrecido, porque as coisas não saem como a gente quer, a gente acha que isso não é pecado. Mas Deus está dizendo que não é negociável você se omitir de usar o seu dom, o seu talento. De que existe algo que compete a você brilhar na intensidade que Deus te deu para fazer. Talvez você não seja alguém que tenha 5 talentos, mas a grande verdade é que Deus quer que você... Acabamos de cantar como um farol, como uma ponte, como uma flecha. Como uma flecha. Eu tenho que cantar para me lembrar. Mas é isso que está falando. Pecado é errar o alvo. Existem pessoas aqui que estão enterrando o seu talento. Pessoas aqui que estão errando o alvo da sua vida. Mas talvez você me diga, pastor, é que na verdade eu não sou capaz. Pastor, na verdade eu não sirvo para o negócio. Pastor, na verdade é que eu não me acho habilitado. Pastor, na verdade eu acho que eu não me encaixo nesse negócio. Eu acho que se todo mundo recebeu pelo menos um dom, Deus se esqueceu de mim, porque eu não consigo ver nada que eu possa fazer. Veja o que Paulo nos diz. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nosso próprio mérito. Paulo está dizendo, não é baseado no que eu sou, no meu mérito, mas a nossa capacidade vem de Deus. Eu quero dizer a você, você é capaz. Deus pode e quer agir através de você. Deus tem algo para você, não pelo que você é. Quando Deus, alguns anos atrás, 30 e poucos anos atrás, olhou para mim e disse assim, cabra, eu quero que você seja um servo meu. Eu disse, Deus, tu está louco. Eu não gosto de falar em público, eu não sei falar bem, eu tenho essa e essa dificuldade. E ele disse, não, é por causa de você. Não depende do que você faz, mas por causa do que eu fiz naquela cruz. Você é capaz. Deus está dizendo a mim e a você que você se encaixa. Deus tem um projeto para mim e para você. Mas nós precisamos nos entregar a esse Deus que quer. Deus está dizendo, eu quero que você seja um servo meu. Eu quero que você seja um instrumento meu em meio a essa geração.
Por isso eu desafio você a viver um ano diferente, você fazer parte do projeto de Deus para nós como igrejas nessa cidade, nesse estado, nesse país e por que não dizer no mundo todo. Deus tem nos chamado, Deus tem nos congregado, Deus tem nos reunido, e uma pessoa que usa os seus talentos, ela faz diferença. Não importa que seja uma lâmpada de 7 watts, mas se ela brilhar com a intensidade, com a potencialidade que tem, ela está cumprindo o seu propósito. Nós temos N oportunidades de servir aqui na igreja, nós temos N coisas que podem ser feitas, e eu gostaria de dizer a você o que seria o incrível que poderia ser a história da nossa igreja, a história da nossa comunidade nessa cidade, se todos nós fizéssemos aquilo que Deus tem colocado diante de nós para fazermos. O problema não está com quem tem 5 talentos, o problema não está com quem tem 2 talentos, o problema é com aquele que tem 1 talento e que acha que os de 5 e os de 2 estão tocando bem o negócio, eu só vou assistir. Deus quer que eu e você nos colocamos diante dele como Isaías, dissemos: Deus, usa-me. Para encerrar, Paulo diz aos crentes em Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Em outra palavra, ele diz assim: atentem à maneira como vocês estão vivendo. Vocês estão usando os dons que Deus deu? Vocês estão servindo a Deus? Vocês estão sendo um instrumento na vida de outras pessoas? Você tem desenvolvido aquilo que Deus tem lhe dado? Façam o melhor uso do seu tempo. Remir o tempo, administrar o tempo, remete lá a primeira mensagem. Não gastar o nosso tempo, mas aprendemos a investir o nosso tempo. E Paulo complementa dizendo em Efésios 5, verso 17: não agem pensadamente. Ele está dizendo: não jogue a sua vida fora. Não viva baseado nas suas emoções, dos seus interesses, mas tente descobrir. Ele diz: tente descobrir e tente fazer o que o Senhor quer que você faça. Deus fez a você de uma forma única. E aquilo que você tem que brilhar, eu não vou poder brilhar. Não vai ser outra pessoa. Existem coisas que competem somente a você. E na parábola que nós acabamos de ler, um dia o Senhor voltou. E Ele reuniu a todos e eles disseram: eu quero saber o que vocês fizeram com o que eu dei para vocês. Isso não é negociável. Mas aquele que tinha 1, talvez ele disse: por que eu só ganhei 1? Se eu ganhei só 1, então eu não vou fazer nada. Mas Deus disse: não é assim que funciona. Deus está dizendo a mim e a você que se quisermos termos um grande ano, precisamos encontrar significado na nossa vida. E isso passa em nós usarmos o nosso dom e o nosso talento. Por isso eu desafio você a ter um espírito dócil. Existem muitas pessoas hoje que elas não têm um espírito dócil. Nós vivemos hoje uma sociedade pós-moderna, aonde que cada um é dono do seu nariz, cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, da maneira que quer, e se alguém, algum tipo de autoridade. Eu acho até interessante, dia desses eu estava ministrando, aí surgiu um problema, um conflito aí, eu fui ministrar, e quando você vai ministrar, você senta as pessoas e você diz o que é verdade, alguns simplesmente se fingem de morto aí, porque não querem se submeter, não querem aprender, não são ensináveis. A primeira coisa que nós precisamos é ser ensináveis, ter um espírito dócil. Nós precisamos de estar disponíveis. Talvez seja preciso dizer não a muitas coisas. Talvez seja você reformular a sua agenda, mas você ter a disposição que teve Isaías e dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me. Talvez nós precisamos pedir: Deus, dá amor. Deus, enche meu coração de compaixão. Porque eu sou egoísta por natureza. Eu estou querendo os melhores lugares, os melhores espaços, as melhores partes das coisas. Eu quero tudo que é de bom para mim e para os meus. E os outros que se explodam. Mas Deus diz que precisamos olhar os outros em preferência, em honra. E daí você vai ter um espírito que vai ser moldável, tratável por Deus. Deus vai estar formando o seu caráter, vai lhe dar paciência.
Às vezes eu me pego pensando do que o Gilberto de 20 anos atrás era e o que o Gilberto de hoje é. O Gilberto hoje é um cavalo manso, para não dizer um cavalo velho. Mas no princípio deu muita patada. Para não dizer mordida. Mas apanhou tanto, porque Deus queria que ele tivesse o seu caráter mudado. Deus está querendo que eu e você aprendamos que isso não é negociável. Ele vai requerer de cada um de nós aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. E talvez você diga, mas pastor, eu não sou capaz. Você é, não por você, mas por Cristo, que age e intervém na sua vida. Vamos orar? Deus, nós estamos diante de Ti e queremos Te pedir perdão, porque existe nesse lugar um potencial tremendo. Esse lugar seria pequeno, Pai, se todos os talentos que estão enterrados fossem desenvolvidos. Teríamos muito mais pessoas, teríamos muito mais realidades sendo mudadas, casamentos sendo transformados, muito mais pessoas sendo, Senhor Jesus, confrontadas nas suas necessidades, muito mais pessoas sendo amadas, aceitas, curadas na sua alma. Se todos os que têm um dom desenterrassem o seu dom e se dissessem, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas nós sonhamos e nós queremos ser uma igreja que cresça na convicção de que fomos chamados para compartilhar. Tu nos colocasse nessa época, nessa geração, nessa cidade, nesse estado, nesse país, nessa história. E nós queremos poder tocar lá no Nepal, no sertão de Pernambuco, mas também queremos tocar aqui na nossa vizinhança, na nossa família, nos nossos amigos. Nós queremos impactar, nós queremos ser instrumentos de Deus. Então levanta, desperta, que não tenhamos mais, Senhor, ministérios com carência de pessoas que estejam dispostas a ter um espírito dócil, estar disponíveis, cheios de compaixão, de amor, para com outras pessoas, considerando outros superiores a si mesmo. Nós reconhecemos que temos dificuldade disso, então nos ajuda, Pai. E se existe alguém que tem dificuldade, que se acha incapaz, que o Espírito Santo de Deus quebra essa mentira no seu coração, que ele se levante e diz, conte comigo, Senhor, eu quero gastar os meus dias, eu quero dar parte da minha vida, do meu tempo, dos meus bens a Ti, porque isso traz sentido, isso traz significado à nossa existência. Pai, em nome de Jesus, fala a cada coração. Talvez você diga, mas eu preciso que a minha vida tenha um significado, e isso passa por conhecer a Jesus. E se você quer conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, você precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Você precisa ter a sua realidade transformada. E para isso você precisa dizer, Jesus, entra na minha vida, entra no meu lar, entra no meu coração e dai-me a paz. Você quer que oremos por você? Levanta a sua mão aí onde você está, eu quero orar com você. Temos algumas mãos, Deus abençoe, várias mãos. Pode baixar a sua mão. Você que levantou a sua mão, essas pessoas que estão com um colete cor de laranja aí, você olha para essas pessoas no corredor aí. Não saia desse culto sem falar com elas. Elas vão lhe dar gratuitamente uma literatura, um CD, para que você saiba mais a respeito desse Jesus. E eu agora quero orar com você. Fique de pé, toda a igreja fique de pé. Feche os seus olhos. E talvez você já conheça Jesus, talvez você seja membro dessa igreja, mas você tem enterrado o seu talento. Você talvez até diga, mas eu tentei e levei tanto dificuldade, eu me abri e fui ferido, eu busquei, mas Deus está dizendo, eu estou trabalhando na sua vida. E você que quer esse ano dizer, Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, coloque a sua mão sobre o seu coração e eu quero orar com você. Pai, eis aí as nossas vidas diante de Ti. Eis aí diante de Ti aqueles que Te convidaram para entrar nas suas vidas e lhe darem a paz. E eu Te peço agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus que convence,
Convence a nossa vida do pecado, do juízo e da justiça. O pecado não é só o que fazemos, mas aquilo que deixamos de fazer. O juízo, Pai, significa que um dia todos nós teremos que estar diante do Senhor e vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que temos recebido de Ti. Mas a justiça é que realmente em Cristo Jesus nós somos feitos capazes. Em Cristo Jesus nós temos acesso a Deus Pai. Então, em nome de Jesus agora, quebra todo laço, toda dificuldade, tudo aquilo que impede os teus filhos e as tuas filhas de viver uma vida de significado. Nós queremos ser uma igreja viva para o Deus vivo. Nós queremos cumprir todo o propósito de Deus nessa cidade, nesse estado, nesse país e por que não dizer nesse mundo, Pai. Então levanta meninos e meninas, homens e mulheres que desenvolvam os seus dons, os seus talentos e que Cristo seja glorificado através das nossas vidas em tudo, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Tu és o Deus que governa meu ser, em Tua palavra está meu prazer, Jesus. Os seus instrumentos acompanhem. Tudo entrego pra ver, ó Senhor, Teu reino eterno avançar em poder, Jesus. Diga ao Senhor, meus dons e talentos. Meus dons e talentos eu não roubarei, entrego a Ti meu viver. Tua obra vou realizar e cumprir Teu querer. Rei eterno, Tu és meu, para sempre Te adorarei. Toda a terra, toda a terra cantará. Grande é o Rei, Deus Criador. Você coloque no seu coração e se disponibilize. Procure um dos ministérios da igreja, se voluntarie, esteja presente. No nosso espetáculo de Natal, alguns queridos compartilharam que nunca tinham feito nada disso. Isso mudou a sua vida, a sua perspectiva. E eles tiveram o maior prazer de apresentar, ser um instrumento de Deus para aproximadamente 2.000 pessoas no nosso espetáculo de Natal. Agora em março e abril nós vamos ter o nosso espetáculo de Páscoa. Talvez seja uma oportunidade que você se disponibilize. Ah, mas tem ensaios, toda semana tem isso. Tudo existe um compromisso, mas existe uma alegria, existe uma satisfação na vida daquele que se coloca à disposição de Deus. Que Deus abençoe ricamente você. Incentive o seu filho adolescente aí no nosso retiro de adolescentes. Faça a sua inscrição agora. Você que é jovem, participe do nosso retiro de jovens no carnaval. E isso vai estar mudando a sua vida, a sua realidade. O nosso desejo é que Deus dê uma semana abençoada a todos vocês. E domingo que vem temos o nosso culto de ceia. Muito obrigado, Pai, por essa reunião. Que essa palavra possa frutificar nos nossos corações. Que sejamos instrumentos de Deus, de uma forma que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Dai-nos essa consciência. Abençoa os Teus filhos, dando uma semana abençoada. E que em tudo o Teu nome seja exaltado. Leva-nos guardados, protegidos, debaixo da bênção e da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Uma boa semana. Tu és